tradicionais, parabenizar o trabalho de vocês, a união que vocês fazem juntos aí, essa causa que é muito importante, muito nova. Nós aqui no Fortaleza estamos dando também a nossa contribuição com muito orgulho, ter o Cristo Omega aqui representando o trabalho de vocês. Obrigado, abraço, sucesso, fiquem com Deus. Podemos? Ei, irmão, você lá, vem com Ok, aí, o áudio, tudo ok? só um pouquinho, ó. Tem como tirar só um pouquinho, só um pouquinho. Tá ótimo, tá ótimo. Explicação, tá? Vamos fazer a coletiva inicialmente com o presidente, né? Vai iniciar, depois abrimos as perguntas e o segundo momento será com o aplicativo de digitalização. Isso vai ser explicado para todos vocês. Ok? Gente, Marcelo Paes iniciando a coletiva. Bem, boa tarde a todos, colegas aqui de imprensa. Satisfação estar falando com vocês. Agradecer aí a todo o apoio, né, nesse campeonato estadual que terminou e, graças a Deus, com a conquista do Fortaleza, o 42º título da nossa história. Uma conquista muito bonita. Se eu não me engano, desde 74, o Fortaleza não conquistava um título vencendo o rival nos 2 jogos. E vencendo o último jogo, né? Sempre ganhava o primeiro e empatava o segundo, 2 empates. E a gente conseguiu vencer os 2 jogos. E tem um dado aí que eu acho que é nos 100 anos de clássico, de campeonato estadual, pela primeira vez nós não levamos nenhum gol do rival no campeonato. Em 3 jogos, 0-0, 2-0 e 1-0. E eu acho que, ao contrário, também nunca aconteceu, né? Eles serem campeões sem a gente fazer pelo menos um gol. Então, feliz pelo trabalho, acho que resultado do dia a dia, do trabalho da comissão técnica, dos jogadores, da torcida, diretoria que tem apoiado, vocês que estão aqui no dia a dia cumprindo um trabalho importante de comunicar o torcedor, de levar a informação, de trazer o dia a dia do PC, mesmo com as dificuldades, tendo fechado aquela coisa toda, mas faz parte da estratégia, é necessário e o principal é que ao final a gente consiga o nosso objetivo. E desde 2016 o Fortaleza não era campeão estadual. A última vez que a gente tinha sido campeão estadual a gente estava na Série C, né? E agora em outro cenário a gente consegue devolver um título importantíssimo, que é muito importante ser campeão estadual. Devolver ao Parque dos Campeonatos essa taça da forma como foi. Torcida dando show na arquibancada. Nos 2 jogos nós tivemos maior presença de público. Isso tem muito peso, os mosaicos, a festa belíssima. Destacar também que dos 4 jogos que teve esse ano, os 4 clássicos, não teve violência. Eu acho que essa é a maior vitória do esporte cearense, do futebol cearense, é você conseguir fazer clássicos, onde tem muita rivalidade, onde tem muita coisa em jogo, mas sem qualquer violência dentro, nem no arredor, nem distante, pelo que a gente teve notícia. Né? E eu acho que isso é um trabalho que tem sido feito aí pelas 2 diretorias e isso é uma vitória, porque no Brasil inteiro, infelizmente, o que a gente tem visto é clássico de torcida única, é clássico 90% da torcida, 10% o outro. Eu acho que isso perde muito o encanto do futebol. E aqui no nosso estado a gente está conseguindo fazer os clássicos, aquele espetáculo dos 2 lados ali vibrando e, graças a Deus, para nossa alegria, veio o título do Fortaleza. Mas eu quero falar também muito aqui com vocês sobre a nossa sequência, sobre o que a gente tem pela frente a partir de agora, a partir de domingo. O Fortaleza, entre 28 de abril e 12 de junho, ele vai fazer de 12 a 14 jogos. Se a gente conseguir ir para a final da Copa do Nordeste, vamos batalhar para isso, um problema difícil no contra Santa Cruz, mas se a gente conseguir, a gente vai ter 14 jogos para fazer. Vai ser o time que mais vai jogar no Brasil nesse período. Então eu estou vindo aqui para esclarecer ao torcedor o nosso planejamento. Quando em dezembro nós decidimos, junto com o Rogério,
a permanência dele no Fortaleza em dezembro, ele me perguntou: presidente, qual é a expectativa do clube para o ano que vem? Porque eu tenho que saber se eu posso entregar essa expectativa. Porque se eu não conseguir entregar, se a sua expectativa for muito maior do que o que eu acho que posso entregar, eu não vou ficar. Eu tenho que entregar o que é a expectativa do clube. E eu deixei muito claro para ele que a expectativa do clube, a principal do ano de 2020, 2019, é a permanência na Série A para 2020. Então, todas as nossas ações, todos os nossos objetivos e esforços vão ser feitos para que o time permaneça na Série A para 2020. Porque é essa permanência que vai fazer com que o Fortaleza siga caminhando, evoluindo, se estruturando, para dentro de alguns anos criar raízes permanentes na Série A, no nosso cenário do futebol nacional. Isso significa dizer que nesses 12 ou 14 jogos, se precisar, nós vamos rodar o time, nós vamos poupar o time, nós vamos preservar jogadores, independente se é um jogo decisivo de Copa do Nordeste ou de Copa do Brasil, mas a gente vai fazer escolhas. E toda escolha que vai ser feita pela comissão técnica tem o meu embasamento e a responsabilidade é minha como presidente, é minha, do resultado. Então estou aqui falando abertamente para vocês, para a torcida, pedindo compreensão nesse momento, que a gente vai enfrentar uma maratona de 12 ou 14 jogos entre 28 de abril e 12 de junho. Nós vamos pegar nas 9 primeiras rodadas 5 jogos fora, 4 jogos em casa. Nós vamos pegar 6 times que disputaram ou disputam a Libertadores da América, dentro dos 9 jogos. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo. Então vai ser pesadíssima essa tabela. Então a gente vai ter dificuldades, pode perder jogo, pode ter resultados que não são o esperado, e a gente vai ter que ter calma, tranquilidade, paciência, serenidade, de saber que a gente está no caminho pensando lá na frente. Ah, presidente, está desistindo da Copa do Nordeste? Não, de jeito nenhum. A gente vai equilibrar, conciliar e buscar a melhor escalação possível para jogar contra o Santa Cruz. Se ganhar do Santa Cruz, aí tem as finais. E naquele momento a gente vai definir da tabela, como é que está o brasileiro, se chegou mais jogador contratado, como é que vai ser. Mas eu estou antecipando que isso foi decidido em dezembro do ano passado, de que o Fortaleza, o principal objetivo é permanecer na Série A para 2020. Então esses 9 jogos são muito importantes e vai coincidir aí com outras competições. Então, passar para vocês, pedir a compreensão e a colaboração de vocês nessa informação chegar no torcedor, conscientizar o torcedor de que a gente está junto, querendo fazer o melhor pelo Fortaleza, sabendo das nossas limitações. Nós não temos um elenco com 3 times, como tem o Palmeiras, por exemplo. Nós não temos um orçamento de 600, 700 milhões de reais. Todo mundo sabe que o orçamento do Fortaleza é de 56 milhões de reais, o aprovado no Conselho Deliberativo. Acredito que a gente vai conseguir realizar mais do que isso, acredito, né? As coisas estão clareando aí. Mas a gente tem limitações e a gente tem que saber ser estratégico, ser inteligente, fazer as escolhas corretas para que os nossos principais objetivos sejam alcançados. Então, venho aqui assumindo a responsabilidade, dizer para vocês, de peito aberto, que isso chegue no torcedor e que a gente vai estar junto com o torcedor, trabalhando para o bem do Fortaleza nesse período importante, que podem vir conquistas, que podem vir jogos importantíssimos, mas também que podemos ter dificuldades e a gente tem que saber conviver com as possíveis dificuldades. Ok? E fico aí à disposição dos amigos para tirar dúvidas aí sobre esse assunto. Presidente, parabéns pelo título aí, presidente. Parabéns pelo título, esforço, trabalho de todos. Mas eu poderia perguntar sobre a situação. Como foi que o presidente ficou sabendo sobre a possibilidade do Rogério Ceni ir para o Atlético Mineiro, e estamos vendo ele aqui para prosseguir o trabalho e ficar mais ainda na história do Leão do PC? O que está acontecendo aqui é normal, né? O Rogério está trabalhando, dando treino. É o que é normal. Terminou o jogo domingo, nós somos campeões, comemoramos, celebramos, agradecemos um ao outro. Foi combinado que se daria folga para os jogadores e comissão técnica, segunda e terça. Por que folga de 2 dias?
porque a gente vai ter essa maratona aí que eu acabei de falar, viagem, jogo, viagem, jogo, viagem, jogo, então as folgas vão ser curtíssimas. E ele voltou a trabalhar hoje. Ah, você não sabia de nada? A imprensa do Brasil inteiro falando, até brinquei hoje que o meu telefone era o tempo todo tocando DDD 31, né? Aí eu comecei a atender assim, rapaz, para DDD 31 eu vou cobrar R$100 a entrevista. Aí o cara começava a rir do outro lado. Era direto, rádio, jornal, tudo. Mas o que aconteceu foi que o Rogério tem contrato com o Fortaleza e simplesmente veio trabalhar, né? Se houve a proposta do Atlético, se procuraram, a mim não procuraram, em nenhum momento. Se conversaram com o Rogério, ele não me procurou sobre isso. E ele, como é um esperado, segue trabalhando, está focado, está no dia a dia, e vida que segue, sem normalidade, sem exaltação, sem simplesmente o treinador está trabalhando como era previsto. Presidente Marcelo Paes. Presidente Marcelo Paes, boa tarde. Everardo Souza da Rádio Clube CBN. Falando em relação às competições, Copa do Nordeste, daqui a pouco Copa do Brasil e o Brasileirão já começa aí no domingo. Chegaram 2 atacantes. As posições que o Fortaleza pretende contratar para tentar encorpar mais essa equipe. A gente pretende trazer mais um zagueiro e pretende trazer mais um meio-campista. É a ideia inicial para essa sequência de jogos. É isso. Pode ser que venha uma outra posição, pode. Às vezes há uma oportunidade de mercado e a gente, se julgar que é interessante, que é válido, a gente vai fazer. Mas o foco seria esse. Ô Marcelo, essa situação aí do Rogério Ceni, na realidade, se criou uma expectativa muito grande com o torcedor do Fortaleza, que tem aí um carinho todo especial pelo Rogério Ceni. E alguma dúvida você teve com relação à permanência ou não do Rogério Ceni no comando técnico do Fortaleza? Rogério Ceni é um profissional muito correto. E eu aprendi muito com ele sobre profissionalismo, sobre dia a dia, sobre conduta. E quando surgiu especulação, ainda antes do primeiro jogo da final, ele me disse o seguinte: presidente, eu estou focado no Fortaleza e nada para mim é mais importante do que conquistar um título. Então não se preocupe. E dali eu não falei mais nada com ele sobre isso, porque eu sabia que se tivesse alguma coisa ele iria me procurar, pelo respeito, pela relação profissional. Então, é inegável que isso foi notícia no Brasil inteiro, pauta de programas, torcedor preocupado, né? E aí o significa, presidente, segura o homem, pelo amor de Deus, não sei o que, aquela coisa. Normal, isso é tudo normal. Mas em nenhum momento a gente sentou e aí vai ficar, não teve isso. Trabalhou-se, passou o primeiro domingo, passou o segundo domingo, teve folga e hoje ele veio trabalhar, dar o treino dele, uma sequência natural de trabalho. O presidente, boa tarde, a gente está ao vivo aqui na tribuna Band News. Eu pediria para o senhor repetir, por gentileza, o que o senhor falou com relação às competições que o Fortaleza vai disputar em paralelo ao Campeonato Brasileiro. Essa relação da prioridade, foi uma conversa sua com o Rogério Ceni, ainda no mês de dezembro, Fortaleza priorizando totalmente a Série A do Brasileiro. Sim, um abraço a todo mundo da Band News, como eu falei anteriormente. Na renovação de contrato do Ceni, ele me perguntou qual era o foco do Fortaleza para 2019, qual era o objetivo, e nós alinhamos que o principal objetivo do Fortaleza nessa temporada é permanecer na Série A para 2020. E agora nós chegamos no momento em que a gente pode ter de 12 a 14 jogos, entre 28 de abril e 12 de junho. Seria o time que mais jogaria no Brasil nesse período, e que a gente vai ter que fazer escolhas durante essa caminhada, né, de escalações alternativas, de um time viaja, outro fica treinando, né, de qual time vai jogar um jogo no final de semana, qual time vai jogar o jogo da quarta-feira, quais jogadores vão jogar aqui e ali, tudo isso baseado com fisiologia, com suporte, e que o principal foco do Fortaleza é a permanência na Série A. Então é possível que a gente sacrifique aí jogadores, escalações em prol de boas escalações na Série A. Essa é a ideia e a gente vai avaliando isso no dia a dia, no jogo a jogo, porque tem variáveis que a gente não pode prever ainda, né? Lesão, a gente pode prever, cartão amarelo, expulsão, contratação a mais que possa vir, que já vai ajudar a compor tudo isso.
Então a gente vai girar o time. A certeza é que a gente vai girar o time. A gente não tem elenco para fazer 12 ou 14 jogos entre 28 de abril a 12 de junho com o mesmo time. Isso é humanamente impossível. Você botar um atacante como o Edinho, como o Oswaldo, para jogar 90 minutos, 3 jogos seguidos, você tem muita chance de lesionar esse jogador. Você tem muita chance de que na terceira partida ele não consiga entregar a performance. E a gente quer que adianta, né? Tem o nome e não tem a performance. Então a gente vai girar sim, né? E estou avisando com antecedência, pedindo a compreensão de vocês e a compreensão e o apoio do torcedor. Com relação a contratações, que o senhor acabou de falar, qual a avaliação que a diretoria fez para a contratação do Chiesa, também a do Jefinho, e podem pintar mais nomes até a estreia contra o Palmeiras? O Chiesa é um jogador que tem características parecidas com o Ederson, né? É um camisa 9 de mobilidade, que circula, que sai da área, não é aquele cara que fica só paradão, definidor. Ele tem uma característica parecida. Como nós perdemos o Ederson pela lesão, então ele veio suprir essa lacuna, um jogador de Série A, discutível, fez 13 gols na Série A do ano passado, acho que é um bom jogador que vem nos ajudar muito. E o Jefinho já é outro perfil, é uma aposta, né, digamos assim, um jogador jovem que não teve tanta base, mas surgiu muito bem no Potiguar, e a gente está atento também a essas possibilidades de mercado e trazer jogadores jovens que possam vir crescer aqui com a gente, que possam nos dar um retorno esportivo e quem sabe até um retorno financeiro futuro. Então, a gente, 2 jogadores com perfis bem diferentes, mas que acredito que possam vir nos ajudar. E a gente pretende sim ainda trazer mais contratações, se possível até para o jogo contra o Palmeiras, não que vá jogar contra o Palmeiras, mas que a gente consiga definir nome até sexta-feira. Não estou garantindo isso, depende de algumas variáveis, mas a gente está trabalhando para isso. Ô, presidente, boa tarde. A gente falando ainda dessa questão de contratação, há um tempo cogitou-se, surgiu nas redes sociais, a provável vinda do Nenê para cá. O Fortaleza chegou a contactar esse atleta, surgiu a possibilidade de empréstimo dele junto ao São Paulo. Como é que ficou essa questão? Conversamos com o Nenê há 30 dias, 40 dias, fizemos proposta a ele, fizemos proposta ao São Paulo, na época não andou. Ele continuou jogando no São Paulo, né? Jogou contra o Palmeiras, entrou, fez gol de pênalti, jogou o primeiro jogo da final. E hoje ele é um jogador, como já era antes, faz parte do elenco do São Paulo e hoje não há nenhuma negociação em andamento com relação ao Nenê. Fizemos sim proposta, procuramos, mas a situação não andou, porque o São Paulo não liberou e tinha intenção de usar o jogador, como usou o jogador nas rodadas finais. Está descartado, então. Não tem negociação no momento com o Nenê. Presidente, com o Rogério Ceni treinando aí normalmente, continuando o projeto, o que é que será tocado daqui para frente e o que o Fortaleza ganha com ele seguindo o projeto? Eu acho que eu não vou assim, caracterizar um seguindo que parece que ele ia sair, não saiu, e não teve isso, né? Com relação ao Fortaleza, não teve. Se outro clube queria, aí normal, acho normal que se deseja um profissional que está indo bem em algum lugar. Quando a gente se propôs a assumir o Fortaleza, eu sempre acreditei na continuidade dos trabalhos. E eu acho que a gente deu muita sorte também, né? E digo que presente de Deus também pra gente, ter o Rogério Ceni no Fortaleza, que é um cara profissional, sério, competente e de continuidade. Né? Inclusive, quando nós fomos renovar o contrato no ano passado, eu ofereci 2 anos de contrato para ele. Eu ofereci, por mim, ele ficaria aqui até o final do meu mandato. Mas ele optou por 1 ano, a gente respeitou. E eu acho que a sequência, né, de trabalho, o dia a dia, o modelo de jogo, ele vai ficando melhor com a continuidade. Então acho que a gente só tem a ganhar com o dia a dia e a evolução do trabalho dele. A estrutura permanece melhorando, né? A gente acho que as chuvas estão diminuindo, então as obras vão andar mais rápido lá no PC, acelerar essas obras para entregar o campo, vestiário novo, melhorar o hotel. Aqui também já melhora muita coisa, né? Os campos, academia nova, não sei se vocês viram, refeitório, a própria sala de imprensa que não tinha aqui há 1 ano e pouco atrás. A gente pretende mexer em breve também em um daqueles cantos de baixo ali, né? Trocar grama, fazer drenagem, fazer irrigação automática. São coisas que a gente vai melhorando.
não é de uma vez, né? Roma não foi feita da noite para o dia, mas a gente tem que sempre evoluindo, trabalhando para fazer o Fortaleza cada vez mais forte. Marcelo, boa tarde. Dois nomes que foram especulados também foi do meio-campista Jusilei e do zagueiro Reginaldo, né? Queria que você falasse se houve interesse em algum desses jogadores e também sobre a situação de que depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro só é possível contratar 5 jogadores vindos de outros clubes da Série A também, né? Vocês têm corrido mais contra o tempo também por causa dessa situação? Tem algumas negociações que estão emperrando também por causa disso. Queria que você falasse também um pouquinho dessa situação. Jusilei é um grande jogador, né? Está no São Paulo, jogou no Corinthians, muito bem, mas nunca foi nenhuma pauta assim de que a gente tenha feito alguma consulta, nem ao São Paulo, nem ao atleta, nem a representante do atleta. O Reginaldo, acompanhamos o trabalho dele na Ponte Preta no passado, esse ano, conheço, jogou no Vila Nova, jogou no Fluminense. Observamos, é um bom jogador, é um bom zagueiro, mas também não avançamos assim de fazer proposta para o Reginaldo. E esse dado que você citou é um dado impactante, só são 5 contratações após começar a competição, ainda bem que nós já trouxemos o Chiesa, correr para regularizar ele até sexta-feira, ele não entra nessa conta, né? Embora esteja vindo do Botafogo, mas antes da competição começar. E se a gente conseguir trazer mais alguém até sexta-feira que seja da Série A, não vai contar entre os 5. A partir de sábado, começa a contar e aí você tem que ser ainda mais criterioso, um filtro ainda maior para que você não traga dentro dessas 5 algum nome que não seja interessante no dia a dia. Então, faz parte da regra e a gente tem que saber utilizar bem. Boa tarde, presidente. Aliás, o presidente até tinha dito que até a nona rodada, né, a pretensão seria contratar entre 4 e 5 jogadores, o Chiesa... 3 a 4. Isso, 3 a 4, isso. Aliás, um ponto positivo desse teu mandato, dessa projeção, principalmente agora de 2019, é a comunicação, né, presidente, entre você, comissão técnica. Isso é perceptível, essa questão do ponto positivo. Mas muito se fala sobre contratações. Mas eu acho que é pertinente até perguntar, e até normal seria acontecer, não sei se está dentro desse planejamento. A saída de algum jogador tem, de repente, dentro desse planejamento, a probabilidade de se negociar ou sair mais algum jogador desse elenco atual, presidente? Esse momento, quando termina os estaduais e começa o Campeonato Brasileiro, é um momento que eu chamo de dança das cadeiras, né? Então, sai jogador de um time, vai para o outro, sai treinador de um time, vai para o outro, né? Domingo caíram 3 na Série A. Eu acho que não é por aí, mas enfim, bola para frente. Cada clube tem as suas dores e suas decisões e a gente tem que respeitar. Pode ser, Cassiano, que algum time venha querer algum jogador nosso aí, ou que esteja jogando, ou que não esteja, né? O jogador que esteja jogando pouco, alguém querer levar, isso aí é natural. Se acontecer, a gente vai informar, tratar com profissionalismo. Ano passado aconteceu, né? Saiu a Alípio, saiu a Adam Mineiro, o Léo Natel saiu de vez do campeonato, e a gente foi repondo também. O presidente, como é que está a expectativa para esse primeiro jogo contra o Palmeiras? E vários destaques cearenses, né? Como Edinho, né? Como o jogador Felipe e o Everton, que saiu da categoria base do tricolor de aço, brilhando no cenário nacional e internacional, vamos dizer assim. O jogo contra o Palmeiras, eu acho que é um cartão de visita da Série A, né? Veja logo o tamanho aí do adversário que você vai enfrentar, o atual campeão brasileiro, o segundo maior orçamento do país no futebol, um estádio espetacular deles. 3 times, o Palmeiras tem 3 times. Tem 3 times, vai viajar vai enfrentar um avião para jogar na Libertadores, termina o jogo, o mesmo avião já volta para São Paulo. Um voo como esse fretado é mais de R$1 milhão. Só um voo que o Palmeiras paga para levar o time para jogar e voltar. Eles têm condições para isso, estão certos em fazer. E essa pegada que a gente vai ter, não tem descanso, né? A tabela é difícil, ela sempre vai ser difícil. Às vezes, em algum momento, tem uma sequência mais pesada, mas é um jogo, é um duelo de campeões, né? É o campeão da Série A contra o campeão da Série B. Me parece que vai ser a abertura oficial do campeonato também, vai ter evento e tudo. E isso é muito bom para o Fortaleza, nos envaidece. Vai ser um grande jogo e espero que a gente consiga aí trazer pelo menos um pontinho lá de São Paulo, seria bacana, né? Seria bom. Se vier mais, maravilhoso. E destaque cearense, futebol cearense tem muitos jogadores talentosos. O Fortaleza gosta de valorizar os jogadores locais, a gente tem no elenco aí Oswaldo, Edinho, Felipe, Bruno Melo,
né? Ederson é uma característica nossa, e o Everton fez 2 golaços ontem, um craque de bola, estou doido que ele seja vendido, né? E aí na hora que ele for vendido, entra um dinheirinho aqui para Fortaleza bom e vai nos ajudar, Ivan, a acelerar as obras e deixar tudo no padrão Rogério Ceni, né? Assim, mais alto. Ô Marcelo, com relação aos estrangeiros, né? Fortaleza fez 2 contratações, Quinteiro que muito bem, e infelizmente o Santiago Romero não reagiu como esperado. Fortaleza vai atrás ainda desse mercado internacional? A gente está, aí eu vou dentro da transparência que o Cassiano falou, a gente está olhando hoje o mercado nacional. Por quê? Porque qualquer jogador que está fora, ele só pode jogar depois da Copa América. A janela só abre em 1º de julho, né? Então, a gente está olhando para cá. Mas sem nenhum problema de, quando abrir a janela, ver jogadores de outros países, inclusive brasileiros que estão atuando fora do país. Então, são 2 momentos, é o de agora, foco no mercado nacional, e o segundo momento, quando abrir a janela. Presidente, com relação a elenco, Fortaleza precisa de um elenco grande também dessas competições, mas tem alguns atletas aí que ainda não disseram que veio. Esses atletas poderão ser emprestados, tem alguma saída prevista, mesmo não para agora, mas para frente? Não, hoje não tem nenhuma saída prevista. É natural que possa surgir alguma procura, né, de jogadores que estão jogando menos. O próprio jogador às vezes fica desmotivado, o empresário vai atrás de achar que o jogador precisa jogar, né, não fez minutos esse ano, tem que ter minutagem, é o tempo que se usa. Então isso é algo que pode acontecer. Se acontecer, a gente vai avaliar se é bom para o Fortaleza, se é bom para o atleta. Então isso é algo possível de acontecer. Presidente, você falou muito que o foco principal é a permanência na Série A, até para criar raízes, se acostumar a jogar elite e a partir daí pensar em coisas maiores. A dificuldade que o Ceará teve na Série A do ano passado, isso também serve como exemplo? Serve sim. O Ceará é o nosso rival, é o clube mais próximo de você comparar, né? Do mesmo estado, a mesma dificuldade logística, de viagem, de distância, condições de clima, condições estruturais parecidas. Então serve sim como referência. O Ceará começou ano passado, teve muita dificuldade no início da competição e depois teve uma recuperação espetacular, que culminou. O segundo turno do Ceará foi pontuação de Libertadores, se eu não me engano. E a gente não quer que seja assim, né? A gente quer que seja um pouquinho diferente, que se puder sofrer menos é melhor. Mas se a gente chegar na 38ª rodada fora da zona de rebaixamento, o objetivo vai estar alcançado e para a gente é título. Deixar bem claro isso. Nosso sucesso é permanecer na Série A para 2020. Se vier algo a mais, maravilhoso. Mas a vivência recente do Ceará é o parâmetro que a gente tem que levar em consideração. Ok? Ok, tá aí que eu falo, presidente. Projetar alguma coisa? Nós vamos agora para um outro momento, tá? Da nossa tarde aqui, em termos de coletivo aqui, com o lançamento do Fortaleza vai fazer.